Mais uma final do Palmeiras aí, vamos conferir agora a repercussão aí desse jogo entre Palmeiras e São Paulo aí com essa vitória aí maravilhosa que traz o Palmeiras mais uma vez para uma final de Campeonato Paulista. Então confira comigo agora nesse vídeo, né, o pós-jogo do Palmeiras e São Paulo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos lá, vamos curtir aí o que o pessoal vai comentar sobre essa partida, beleza? Bora lá. Virtude. Tá? Porque assim é o futebol brasileiro. Tem que mudar os critérios, tem que ter padrão, perfeito. Apoio tudo isso, quero isso, sonho com isso. Mas enquanto não é assim, se adapta ao jogo, né? Eu acho que o São Paulo jogou melhor, taticamente ele conseguiu ser melhor que o Abel, ele conseguiu, inclusive, impedir que o Palmeiras matasse o jogo no contra-ataque, porque 1-0 condiciona muito o jogo, ainda mais no Allianz, né? O São Paulo vai com os jogadores cansando, o banco do São Paulo é pior. E, por exemplo, chegou um momento que o São Paulo tinha o Sabino pela esquerda contra o Estevão. O banco do Palmeiras começa a usar. Não, e outra coisa, okay. é bom destacar que eu acho que era até o que estava acontecendo já no final do primeiro tempo. É bom destacar que a diferença de idade média dos 11 titulares era de mais de 5 anos. Ou seja, o time do Palmeiras é mais de 5 anos mais jovem do que esse time do São Paulo. Então, acho que... Porque o São Paulo, para mim, foi bem superior nos 20 minutos iniciais do primeiro tempo, depois já começa... É claro que assim, as chances não foram grandes chances, acho que nem de um lado nem de outro. Todas as defesas do Rafael que eu citei, né, foram defesas... Todas não, mas quase todas foram defesas de chutes de longe. O Richard Rios, o Vanderlan. Tudo chute de fora da área, quer dizer, então eram dois times que tinham dificuldades de criar. E acho que ali, a partir dos 25, talvez a questão física tenha passado a pesar um pouquinho para o São Paulo, porque havia essa diferença de idade que é bem considerável. Você fala mais de 5 anos de média de idade de diferença, é muita coisa, né? Então, eu acho que isso acabou também em algum momento fazendo a diferença, mas, de fato, do ponto de vista tático, acho que não tem muita discussão. Até porque, aquilo que eu falei, cara, quando você via a reação dos torcedores do São Paulo, pelo menos em rede social, no momento... presenciei aqui na redação vários. Porque... Falando assim, parabéns pela classificação, para os palmeirenses, falando parabéns pela classificação. Dava para entender, né, o temor e tal. E, no fim das contas, ele posicionou um time de uma maneira que conseguiu praticamente não deixar o Palmeiras criar jogadas trabalhadas. Repito, todas as finalizações quase de fora da área. E uma menção especial ao Enzo Dias, porque, sim, cara... O lado pior para jogar. Que é o lado pior de jogar. Se você conseguir parar o Estevão, ok, aos 30 minutos ele consegue uma daquelas jogadas que ele faz 5, 6 vezes por jogo, mas ele né? tinha ali Alan Franco, ele corte por dentro, Enzo Dias e o Oscar. E funcionava. Mas o Enzo foi, para mim, ali em cima da marcação era o primeiro, do Estevão, ele primeiro. foi muito bem, cara. Ele era o cara que dava o combate imediato. Só sobre a arbitragem, para mim, falta é falta, e quando não é falta, eu não consigo ver nuances. Sim. Essa falta aqui eu não vou marcar. Essa aqui eu vou marcar. Entenda uma coisa, o árbitro de futebol, com as regras, que não são assim, às vezes, tão claras, já se complica. Você imagina ele mudando de um tempo para o outro. Eu multiplico a dificuldade isso é tão comum. que eu tenho no jogo, mas isso não devia acontecer. Padrão. Pelo seguinte, aquele jogador que eu não amarelei no primeiro tempo, eu vou amarelar aquela jogada... Bem-vindo ao futebol brasileiro. Eu vou amarelar essa jogada aqui que eu deixei passar, eu vou amarelar no segundo 50 tempo. anos, pelo menos. Então, o cara que fez a falta no primeiro tempo, saiu bonito. O cara que fez a mesma falta falou, professor, falou, não, agora eu estou dando amarelo. Quer dizer, isso é loucura, isso é loucura. A vida toda da isso é o futebol brasileiro. Que os caras que seguram, assim, cara, seja esperto, clássico, você não segura, você marca. Foi falta, marca. Você não quer falta, não gosta, não faça. Você não quer falta, não faça. Excesso de falta no mesmo jogador, cartão amarelo. Exatamente. Fica trocando quem faz falta no jogador, dá cartão amarelo. Aí param de fazer. Você vai mordendo, pô. É isso. Porque, cara, já é difícil com a regra. O cara que tem um critério num tempo, um critério no outro, ele só complica algo que já é difícil. E ele não conseguiu avaliar direito a jogada crucial da partida. E o VAR estava morto. Os caras morreram na cabine, porque, você vai deixar o cara ir para casa com isso aí nas costas. Lembrando que após a vitória do Palmeiras, na classificação, um belo jogo, o Palmeiras fez as quartas de final, o Abel falou que convocou a torcida, pediu união, porque o Palmeiras estava contra tudo e todos. Não
ver hoje, né? Porque, sim, isso é claro, eu sei, o palmeirense vai achar... E vou falar, não critico o Abel, não é uma crítica, porque, repito, esse é o jogo do futebol brasileiro. E o futebol você joga para ganhar. Eu não acho. Eu tenho convicção que o erro não foi intencional, que a arbitragem não foi direcionada de propósito. Eu acho que o árbitro sofreu... Errou porque errou. Errou porque errou. E mais do que isso, quando o Jean diz no lance do pênalti que o VAR ficou bom para o árbitro, eu acho que o VAR protegeu o árbitro. A questão é a seguinte, o VAR ia se complicar se ele intervém. Ele não pode intervir a partir do... O Salvio foi muito bem ao explicar isso. Sim. Ele não pode intervir porque o árbitro cometeu um erro 2 vezes. Ele cometeu o erro a marcar um pênalti que não aconteceu. Está muito claro na imagem, a gente não precisa discutir isso. E cometeu o erro por não esperar que a bola saísse para apitar. Esse é o problema, porque no momento que ele apita antes... Ele... Para tudo. Acabou. E mesmo... E, aliás, ele erraria, né? Mesmo que o Estevão fizesse o gol ali, ele não ia valer, porque ele tinha apitado. Porque se o VAR chama o lance e fala assim, não foi pênalti, por mais que o Rafael tenha feito a defesa na sequência da jogada, mas ela tinha apitado e, como você falou, o Veiga viu que não foi pênalti, talvez o Veiga tenha parado também porque o árbitro estava de frente para ele e apitou o lance. Se ele volta e manda ele para o VAR, ele, obviamente, não pode... dar o pênalti, não iria dar o pênalti. Claro. A não ser que pegassem, e aí é uma outra coisa, e aí eu acho que fica muito feio. Muito feio. Quando a televisão mostrava as imagens do VAR, escolheram o único ângulo que você pode achar que foi pênalti. E reprisava o único ângulo para achar que foi pênalti. É óbvio que estão protegendo o árbitro. Porque foi um erro. Acho que não, Benedito. Não é possível que não mostraram os outros ângulos. Mostraram 2 ângulos. O ângulo que mostra na jogada corrida demorou a ser mostrado, o ângulo invertido demorou a ser mostrado. Mas... Só se foi na hora que eu estava me trocando, Jean, porque o ângulo que eu vi ali era o ângulo de frente ao ângulo do árbitro. Mas para mim, de qualquer maneira, não tem nenhum ângulo que me faça crer que tenha sido acho que todos, para mim, reforça a convicção que não foi. Tem um mostrado que é muito bom, porque mostra até o Vitor Roque indo para o contato. Sim, primeiro, ele dá aquele salto ali para buscar o contato. Para quem não consegue enxergar, ele dobra a perna antes do contato. Então ele já vai para a ação de se atirar. E aí ele estica a perna esquerda para tocar no adversário. Era o Arboleda ali. Então, assim, é um lance clássico de um atacante muito esperto, que sabe fazer a coisa. O Vitor Roque estreou e já arrumou esse pênalti. E o árbitro entrou. É isso que... O Vitor Roque está no lance capital do jogo, né? E ainda chega a dar uma assistência no segundo tempo, que evidentemente não sai o gol, mas a gente já vai falar já dessa estreia do Vitor Roque. A gente aqui gosta muito de falar do jogo e a gente procura fazer isso. É que é tão... Isso é que na realidade, assim, geralmente a gente começa a nossa análise aqui pelo jogo, o que foi, tá? Depois a gente fala de arbitragem. É que esse lance foi tão fundamental, põe um time foi tão final. Importante para o jogo, né? Que não tinha como começar a nossa conversa aqui sem passar por esse lance, porque é um time que teve uma escalação, uma formação muito diferente, inesperada, inusitada e até que causou alguma preocupação para os torcedores do São Paulo, né? Estava conseguindo controlar o jogo e bem na partida, era superior até que acontece. Essa imagem é muito boa. Lógico. Olha lá. O Arboleda erra, ele escorrega, né? Saltou. Ele saltou. E o Arboleda tira a perna. E junto também, com o salto, o Arboleda tira a perna. Inclusive, tem um momento que o Arboleda... O Arboleda demonstra uma certa tranquilidade até, foi a minha impressão. Tipo, não vai marcar o pênalti. Exato. Ele fala lá para alguém que está reclamando muito no ouvido do árbitro, ele fala... não, fica tranquilo que eles não vão marcar, mas tinha esse problema, que o árbitro já tinha apitado antes da bola sair. Um pedido para o fã de esportes que está acompanhando o lance. Preste atenção na repetição na perna esquerda do Vitor Roque, só isso. É o pulo, né? Olha lá, ele abre até para forçar o contato. Quer dizer, você está cheio de elementos que reforçam. Esse não gera dúvida. Esse não gera dúvida. Tem uns que geram. Eu sou favor, o pênalti, contra o Birner e tal. Esse não gera. Sim, então é um lance capital que mexe no placar. Dá pra gente falar do jogo e falar do lance também. Sim. Claro, tem muita coisa pra falar do jogo também. Mas o jogo mas era necessário falar disso. A próxima etapa desta escalação ela serve para
Então, claro. Para o outros restante, jogos, para o né? campeonato Até porque brasileiro. não dá para jogar com esses caras o tempo todo. Sim, Olha o Veiga, tá vendo a reação do tá Veiga? perto da marca do pênalti. Ele já para, abaixa a cabeça ele já e para vai. claramente. Não foi nada. Ah, seria legal. Agora fica olhando pro Veiga ali Olha no lá, meio, na frente no do meio. goleiro. Vai receber, olha lá, o Agora Veiga ele tocou. não, deixa continuar. Futebol inglês, o Vitor Roque teria recebido um cartão amarelo na jogada e teria parado ali. Ó. Isso é verdade. Agora o Veiga aí, ó. Tocou. É. Vai voltar, Teve Jorge. uma imagem que mostrou o Veiga largando. Das costas, pro Leandro. Ele das costas, antes mesmo do Estevão. Ó, ele já larga, Deixou tá e vendo? sai andando, ó. Ele já Foi. sai andando porque ele já ouviu o apito do árbitro. Ele ouviu o então, apito, assim, é verdade. o erro é todo do árbitro nesse caso. Eu acho que as cabines de VAR fazem muita bobagem e tudo mais, mas nesse caso é todo dele. Mas o VAR tinha que chamar o árbitro. Esse é o ponto. Nada explica agora- o VAR não pedir para o árbitro rever o lance. O ponto do Sálvio é Nada esse. explica. O que o Sálvio explica na transmissão da Record, para dar o crédito. Vamos Só lá. um minutinho, Jean, porque o Casares está na zona mista. Adivinha. Frente do São Paulo. Agora? Vamos lá, hein? Não foi na reunião antes do jogo? O homem apareceu por jogasse no lá. Allianz. Agora Temos aí? vai reclamar, não adianta nada. Vamos lá, Casares. Eu quero cumprimentar todos. Agora, o VAR esteve presente aqui? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem pequena. Foi uma arbitragem ruim que fica nos anais do futebol, como forma negativa. Vai ficar mais uma reclamação formal e todo mundo está reclamando da arbitragem no Brasil. No jogo contra o Corinthians também teve reclamação com relação à arbitragem. Já reclamaram, o Novo Horizontino reclamou do São Paulo e a história continua. O que dá para fazer? A gente sabe que é um investimento muito alto e de repente vem uma eliminação e o prejuízo vem junto. Né? Ô Decilo, eu acho que tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Se você ouvir todas as transmissões, os comentaristas, ex-árbitros, foi clamoroso. Nós estamos aqui com tranquilidade, até porque fizemos um bom jogo, enfrentamos. É claro que isso depõe contra um campeonato que nós sempre valorizamos. Mas estamos com tranquilidade, vamos para o sorteio da Conmebol e vamos continuar o trabalho. Agora, eu quero ressaltar o trabalho sério dos atletas que se colocaram, disputaram, jogaram de igual para igual. Um lance capital prejudicou o São Paulo. Presidente, eu entendo então, do jeito que você está defendendo o trabalho dos jogadores, da comissão técnica, que tudo continua, né? O Luiz Subeldia foi muito pressionado nas últimas semanas. A forma como o São Paulo acaba saindo da competição te dá confiança para manter o trabalho, para dar sequência para o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil? Claro, continua o Zubeldia, continua a comissão técnica. Aliás, a pressão foi feita do lado de fora, não do lado de dentro. O Belmonte fica por aqui, se vocês quiserem conversar. Um abraço. Que falou. Vamos lá, Belmonte, vai ter alguma atitude? O São Paulo vai se manifestar? A federação, obviamente, não vai reconhecer o erro, não vai ela se declarar culpada por uma final. Qual que é o procedimento do São Paulo como time de futebol afiliado à federação a partir de agora? Eu acho que a fala do presidente é perfeita, a gente tem que ter calma, mas obviamente a pergunta que a gente quer fazer é: o VAR estava aí? Se ele estava, o que eles falaram para o árbitro? Porque não é possível, se ele estava, algo eles têm que falar para justificar não chamar o árbitro sequer para olhar o lance na TV. Então, sinceramente, eu não sei se o VAR estava aí, se eles estavam assistindo o jogo. Às vezes parece aquela coisa de jurado de escola de samba, sabe? Que dá uma distraída no momento e não vê o quesito que passou ali e dá uma nota qualquer. O que a gente espera é que a federação libere o áudio do VAR, para a gente entender o que se falou nesse VAR. Se repito, que o VAR estava aí. Muito bem. Casares e Belmonte falaram perguntando a mesma pergunta que o Birner fez, onde estava o VAR, né? Aliás, o Casares aproveitou para já dar uma cutucadinha ali no começo. O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha. Na gestão dele. Exatamente. Aliás, se alguém que valorizou o Campeonato Estadual... Esse mérito ele tem. Foi ele. Isso não dá para negar. Tanto que quando ele chega, vira a principal competição do ano para o São Paulo. O São Paulo ganhou aquele título com o Crespo no comando, né? E essa história do Paulistinha tem a ver com aquele momento daquela final Palmeiras e Corinthians, o Gagliotti, né? Porque teve polêmica no jogo também, na decisão entre os dois.
E aí o Gagliotti chamou o Paulista de Paulista. E até a provocação, porque as provocações entre São Paulo e Palmeiras, Casares e Leila e tal... Aliás, coisa só para também... deixar bem claro, eu concordo com o Gagliotti naquele momento, tanto da reclamação quanto do chamar o clube de um campeonato assim naquele momento, Jean, desculpa. Não, imagina, essa é daquelas que vai durar 2 semanas, aí até o começo do Campeonato Brasileiro, como foi aquela da Copa do Brasil, do Caleri. Do coisa que sumiu. Assim, é daquelas que a gente tem que a do Caleri continua com os pessoal aí. Continuar... Com razão. Aguentando por muito tempo, não tem jeito, assim, são arbitragens que de fato influenciam completamente no resultado do jogo e é normal que isso acabe gerando toda a repercussão que gera com dirigentes falando durante muito tempo, a discussão vai ser essa e nesse caso é uma discussão absolutamente justa, enfim, acho que já falamos bastante do lance, mas não tem muito o que discutir, né? Quando são lances unânimes, né? Eu acho que... Raríssimo, hein? Exato. São erros unânimes, né? Não tem muito o que discutir e as coisas permanecem até o início de um outro campeonato, praticamente. E esse é um lance assim, é um lance indiscutível. É verdade. Bom, se vocês quiserem falar mais alguma coisa do lance, fiquem à vontade. Eu vou seguir para o jogo aí, né? Porque... Eu só uma atenção, quer falar alguma coisa, Calçado, do lance? Aliás, eu acho assim, esgotou da nossa parte, mas daqui a pouco vai entrar o Zubeldia, ele vai falar, alguém vai questionar o Abel também. Eu queria ouvir o Abel. Eu quero ouvir também. Eu quero ouvir o Abel, o que aconteceu nesse lance. Obviamente vai ter saber a opinião dele, né? Isso. Obviamente vai ter a repercussão. Agora, antes da opinião deles, assim, eu acho que sobre o jogo... Primeiro, o Palmeiras, acho que tem alguns erros de escolha do Abel da ideia de jogo. Por exemplo, o São Paulo tem um problema de saída de bola com o Arboleda. O Arboleda erra saídas de bola. E ele pressionou pouco a saída de bola com o Arboleda. Quase zero. Ele deixava o passe sair para algum jogador do São Paulo um pouco atrás da linha do meio para pressionar a bola ali, para pegar a defesa aberta e roubar ali. Eu discordo dessa estratégia. Tanto é que no lance do erro do Rafael... Não é do Arboleda, é do Rafael, para deixar claro. Dos dois, né? O Arboleda dá uma escorregada. Escorregou porque o Rafael errou. O erro pior é do Rafael, claro. Era um dos raros momentos que o Palmeiras estava, por circunstância de jogo, pressionando alto. E ele tinha que ter feito isso mais vezes durante a partida. Também não gostei da maneira como o time dele contra-atacava, principalmente depois dos 25, 30, quando o São Paulo abriu, estava com uma escalação bem mais fraca, jogadores cansados, um lado esquerdo muito mais frágil. O contra-ataque do Palmeiras não funcionou. Né? E me chama a atenção também outra coisa. O Palmeiras continua com alguma dificuldade nos seus volantes. O Richard Rios tecnicamente é bom jogador, promissor, mas continua sendo inconsistente. Mas não fez um jogo ruim. Hoje eu achei que ele jogou bem. Nem ruim, nem muito bom. Acho que o Lucas ganhou muitas bolas ali por dentro. Tá? Não gostei também muito dos lances mano a mano dos zagueiros do Palmeiras, algumas vezes. Ou seja, taticamente, para um time padrão Abel, o Palmeiras esteve bem abaixo. E eu acho que o palmeirense sabe disso. Do outro lado, eu quero chamar a atenção para uma coisa do Zubeldia. Ele perdeu ano passado os pilares do time, Pablo Maia e Alisson. E ele, sem esses jogadores, com jogadores muito mais fracos jogando como volante, tendo que, às vezes, colocar atletas que não tem condições de competirem no nível mais alto. Ele conseguiu quase eliminar o Botafogo e ele quase eliminou o Atlético. E tem um lance contra o Atlético com 10, 15 minutos do primeiro tempo do Alan Franco do Atlético, que é de expulsão, claro, no Mineirão. Podia mudar a classificação da Copa do Brasil. Hoje, ele está de novo sem um volante. E ele não tem o seu volante reserva, porque tem um volante à altura reserva, que não faz tudo que o Pablo Maia faz, mas permite o Alisson jogar de segundo, manter a estrutura de jogo do time e é um bom jogador, Luiz Gustavo. De novo ele acha uma solução. Então, pode a rede social berrar contra o Zubeldia, respeito às opiniões. Podem alguns colegas acharem ruim o trabalho do Zubeldia, respeito às opiniões. Pode ter gente dentro de São Paulo que não gosta ou do treinamento, ou do jeito que o treinador se relaciona às vezes com um ou com outro, porque não toma café da manhã com não sei quem, esse tipo de coisa. Não tem... Nos jogos grandes... Em quase todos os jogos grandes, como foi contra o Corinthians no Morumbi esse ano, que foi o jogo mais importante do São Paulo na primeira fase estadual, ou quando o Oscar e o Lucas pediram para não jogar por causa do sintético no jogo de volta, ele arrumou soluções e o São Paulo competiu. Mesmo sem ter um elenco, muitas vezes, melhor que o dos outros. Como não teve contra o Botafogo, como não tinha contra o Atlético Mineiro, como não tem contra o Palmeiras hoje. Eu não sei o que querem mais desse técnico.
Perfeito. Eu quero perguntar para você sobre o Palmeiras, porque é curioso, né? O nosso GC está lá. Após classificação na última rodada, o Palmeiras embala e chega à decisão. Embala é a palavra certa para o Palmeiras? Eu acho que pela atuação de hoje, não. Acho que a impressão que muita gente teve no momento em que o Palmeiras passa das quartas de final era essa, né? É o tal do deixou chegar. Deixou chegar. Deixou chegar com os jogadores que tem, com o técnico que tem, com o que o time vem conquistando nos últimos anos. Mas a atuação de hoje, para mim, não é uma atuação que permite usar esse termo embala. Eu acho que se esperava mais do Palmeiras, né? E aí eu não vou olhar para as finalizações, por tudo que eu já expliquei. Em relação, acho que do que havia de expectativa de um e de outro, e eu incluo nessa expectativa a desconfiança que eu achei normal e que eu também tinha sobre a escalação do Zubeldia. E o Palmeiras é melhor que o São Paulo? O Palmeiras é melhor que o São Paulo. É óbvio que o Palmeiras ainda tem uma margem de evolução muito grande. O Vitor Roque está completamente... Acabou de chegar. Não, ele acaba cavando o lance do pênalti, mas você vê que ele está completamente fora do time, né? Do funcionamento da equipe e tudo mais. O Paulinho ainda vai chegar. Então, claro que o Palmeiras tem uma margem de melhora muito grande, mas a gente não pode dizer que neste ano o Palmeiras teve grandes atuações, fez grandes jogos e hoje também não fez. Hoje, acho que teve dificuldades para um São Paulo que poderia até oferecer mais espaço, que tinha as fragilidades que o Birner citou. E acho que o próprio Abel foi, de alguma maneira, precavido. Se você olhar o Facundo, o Torres, como ele jogou, onde ele jogou, não é normal. O Palmeiras, em geral, joga num 4-2-3-1, né? Com o Facundo bem aberto de um lado, o Estevão do outro, o Veiga no meio e um centroavante. Hoje não foi isso que se viu. Hoje você viu o Facundo se juntando ali, o Facundo e o Veiga junto com o Richard Rios. Então, assim, houve um respeito também muito grande, e aí não sei se pela qualidade técnica dos jogadores que o São Paulo tinha na frente. Porque, para mim, também, isso tem uma coisa que você pode ficar com a pulga atrás da orelha, torcedor São Paulino, além do temor de que essa formação desse muito espaço para o Palmeiras, é a coisa de você não ter um Oscar, ou um Luciano que seja, no banco. Um cara com uma capacidade para mudar o jogo. O Palmeiras, você está falando? Não, eu estou falando, o São Paulo começa com todos os melhores. Ele começou sem a troca. Isso, começou sem a troca. Porque ele já tinha, não estava no campo. Porque a troca já estava... Então, eu não sei se foi isso, se foi essa escalação do São Paulo que fez com que o Abel tomasse uma precaução, que em geral ele nem toma tanto pelo menos não tem tomado nesse ano, tem jogado num 4-2-3-1 e hoje não foi o que se viu. Então, não sei se foi isso, se foi a escalação do São Paulo ou se qualquer que fosse a formação, mesmo com o Marcos Antônio, ele jogaria desse jeito. E eu até quero dividir com vocês, assim, porque eu tô aqui, você está falando, eu estou pensando, sem ter uma conclusão. Eu devo, nesse caso, criticar ou não gostar do excesso de zelo do Abel, porque você falou, o São Paulo entrou, teoricamente, com um time com muito menos pegada e realmente... E muito mais técnico, muito mais perigoso ofensivamente. Faltou ao Abel um pouco de ousadia, porque ele tem ali, o Facundo é muito bom jogador. Veiga, não preciso falar. Estevão. Apesar que o Veiga foi mal hoje, hein? Perfeito. Veiga, Estevão. Esse sim foi muito apagado hoje. Tecnicamente muito bom. Volantes que sabem jogar com a bola, né? O Abel foi excessivamente conservador. Eu elogio mais isso ou eu elogio mais a ousadia do Zubeldia? Porque me parece que aquilo que o Zubeldia faz pede que o Abel agrida mais. Tenha a bola no meio campo, jogue por dentro. Coloque o Estevão. Traz o Estevão para dentro. Não deixa o Estevão aberto ali. Bota o Estevão nas costas do volante de um jogo. Até porque me parece que faltou isso. Até porque com o recuo ali do Oscar e com os dois alas jogando bem baixos, né? O São Paulo tinha uma linha de 6 ali em determinados momentos, né? Sim. Então não tinha essa amplitude dos lados para que o Estevão, principalmente... Eu falei, o Enzo Dias foi muito bem. Para mim, foi um dos melhores jogadores, porque a missão dele era a mais complicada de todas, né? Segurar o Estevão hoje em dia é uma das missões mais complicadas que alguém pode ter no futebol brasileiro. Tá aí, grande vitória do Palmeiras, né? E o Veiga já celebra a vitória e também já projeta a final aí, né? Fazer de tudo para ganhar o 4º título do Paulista, né? Aqui na matéria o Veiga comenta, né? Depois da vitória de 1-0 sobre o São Paulo, né? Um jogo difícil, polêmico, né? Um lance polêmico aí que acabou dando finais aí no resultado do Palmeiras aí com a vitória, né? De 1-0. Houve muita reclamação, mas o árbitro ele foi convicto que tinha sido pênalti, né? Então o Palmeiras acaba vencendo
através de um lance polêmico aí. O jogo foi muito fraco, muito devagar, né? O Palmeiras não conseguiu se encontrar na partida. Teve alguns lances assim de perigo, assim como o São Paulo também teve, mas o que mudou mesmo na partida foi a questão do lance, né, do pênalti que acabou mudando totalmente o rumo da partida aí. Palmeiras com o Rafael Veiga, né, o autor do gol, fez uma bela cobrança e mandou no ângulo, o goleiro não conseguiu chegar nela, né? Na verdade ele pulou no outro canto, então o Veiga bateu muito bem esse pênalti aí, o autor do gol, né? E o Palmeiras vai para a semifinal aí com o gol do Rafael Veiga. Aí depois da partida ele comentou, né? Falou assim: jogos assim a gente tem que ganhar os duelos, independentemente do setor do campo. Defendemos muito bem hoje, melhor do que atacamos, e na oportunidade que eu tive, eu fiz o gol. A gente sabe que se defender bem, a chance de ganhar é muito grande, porque a gente cria em uma hora marca. Importante é classificar. Fizemos um jogo de time grande, soubemos sofrer. Ele comentou aí, né? Aí em seguida o meio-campista ele projetou a decisão contra o Corinthians, que será disputada em 2 jogos. O Corinthians tem a vantagem de ter feito a melhor campanha, né? Vai decidir em casa. E o Palmeiras na 6ª final consecutiva do Paulistão e tenta o tetra inédito, né? Na fase profissional do torneio. Aí ele comentou aqui, ó: primeiro, comemorar essa classificação e mais um derby na final. Particularmente, eu gosto bastante desse tipo de jogo. Vamos fazer de tudo para conquistar o 4º campeonato paulista seguido, diz o meia Rafael Veiga, né? Então é isso aí. Você viu os comentaristas aí falando da partida, né? Os lances polêmicos aí do jogo que acabou decidindo, né, o jogo. E o Palmeiras mereceu ter se classificado, né? Apesar de não ter jogado bem. Eu gostei da estreia do Vitor Roque, né? Tentou fazer movimentações aí. O lance que ele pôde fazer, ele acabou causando perigo, né? Tanto que foi ele que sofreu o pênalti, né? E teve uma jogada no segundo tempo que ele deu um passe pro Facundo Torres na cara do gol. O Facundo chutou e o goleiro fez uma grande defesa, né? Fora isso, a movimentação dele, marcação, ele foi bem, pôde ajudar o time, né? E aí, qual que é a sua opinião? O que você achou da partida? O Palmeiras poderia ter jogado melhor, né? Mas o que é importante foi a classificação para a final, né? Deixa nos comentários aí a sua opinião e deixa um like também, que ajuda o canal. Se inscreva no canal também, né? E te vejo no próximo vídeo. Valeu! E vamos aí rumo à final aí, mais uma final, a 6ª consecutiva. E torcer aí pro Palmeiras ir bem nessas 2 partidas e conseguir o tetra Campeonato Paulista inédito, beleza? Avante palestra, até a próxima.